Boa noite, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos para mais uma noite de papo sobre adoção, para uma noite de cultura da adoção positiva. Falar de adoção é muito bom porque a gente fala de amor, né? A gente fala de dar amor e se permitir ser amado. Então, é assim, de uma certa forma, a gente torna o mundo melhor, né? Porque estamos envolvidos numa filosofia de amor. Né? A gente está aqui com o Papo Adotivo, né? Nosso projeto com a quarta live. Esse projeto é produzido pelo GA de Recife, Grupo de Apoio à Adoção de Recife. Grupo esse que tem reuniões mensais para pretendentes à adoção, não é, que é feito geralmente fisicamente, porém no momento de pandemia estamos fazendo via remota, via virtual, e isso está acontecendo pelo aplicativo Zoom. Quem tiver interesse, escreve aqui que um dos nossos diretores vai informar vocês como entrar nesse aplicativo e assistir essas nossas reuniões, porque ela é para a sociedade como um todo. Né? Também temos o núcleo de apoio após adoção. Não é? Esse núcleo de apoio acontece também uma vez por mês, ou seja, depois que as famílias estão iniciadas, né, estão formadas, e ele é conduzido pela doutora Suzana Schettini. Meu nome é Eren Figueiredo, eu faço parte atualmente da diretoria do GA de Recife, sou pai por adoção, ou seja, estou totalmente envolvido com a militância da adoção, com esse mundo que me proporcionou muitos amigos, uma nova família, uma nova cultura e uma nova forma de agir perante a vida. Bom, gente, hoje nós estamos com o projeto Papo Adotivo com o tema Adoção Interracial. E aí a gente está falando de relações familiares entre raças diferentes, né? Entre brancos, entre negros, entre índios, né? E aí a gente tem que abrir um parêntese para falar sobre isso, né? Quando a gente fala disso, a gente tem que falar em racismo. Infelizmente, vivemos num país muito racista, num país onde 30% dos negros, ou seja, os negros recebem 30% a menos num trabalho equivalente a uma pessoa de cor branca. Num país onde 83 jovens negros morrem todos os dias exclusivamente por causa da sua cor, por falta de oportunidade de ter uma vida melhor, de ter trabalho melhor. Então a gente está envolvido em relação a isso, né? E por que falar da adoção interracial? Porque o racismo afeta de maneira profunda e nociva a construção da identidade da criança. Então nós pais que queremos um mundo melhor para os nossos filhos, temos que pensar, que agir de forma diferente. Em 2019, agora há pouco tempo, uma mulher sul-africana foi eleita no concurso de beleza a mulher mais bela do universo. E a primeira frase que ela falou foi a seguinte: eu vivo num mundo em que minhas características, ou seja, minha cor, meu tipo de cabelo, nunca foi considerado bonito. E isso tem que mudar. E tem que mudar através de nossos conhecimentos, através de estudos que a gente tem que fazer, através de mudança de comportamento, para que nossos filhos tenham um mundo melhor aí na frente. Né? Então eu vou ver se nossa convidada já está aqui para chamar ela. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Estou. Esperar um pouquinho. Ela é uma mineirinha, né? Vamos deixar ela entrar aqui para a gente conversar um pouco mais. Oi, Tudo bem? tudo bem? Tá me Você? escutando Boa direito? noite. Boa noite. Tá me escutando direito? Me vendo direito? Tô sim, Tá. tô sim. Então, gente, E você? eu tô joia. A imagem tá boa, o som tá maravilhoso. Então, Daniele Gonçalves, seja Isso. muito bem-vinda aqui. O GA de Recife te recebe de braços virtualmente abertos nesse momento, mas esperamos que no Obrigada. futuro próximo possa estar aqui conosco para compartilhar ideias, somar ideias, para que a gente possa tentar fazer um mundo melhor. De uma certa Se forma, Deus ajudar quiser. nisso, né? A gente não pode mudar o mundo, mas com amor a gente pode ajudar que isso aconteça. É verdade. Não é isso? Daniele, gente, ela é de Uberlândia, Minas Gerais,
né? Ela é mãe de duas crianças belíssimas. E aí, Daniele, eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco de você, para que a gente conhecesse melhor e de como foi que tu iniciasse nesse mundo da adoção. Então, meu nome é Daniele, eu sou casada com o Marco Túlio e nossas filhas chegaram através da adoção há 9 meses. São duas meninas de 7 e 5 anos e elas são negras. Então, é aquela coisa que você bate o olho, você já percebe que alguma coisa tem ali, né? Ou o meu marido não é o pai, ou foi uma adoção, né? Então, realmente é algo que está escancarado mesmo nas nossas vidas, a adoção. E nosso processo, nós demos início em 2016 e nossas filhas chegaram só no ano passado. Então, nós ficamos aí 3 anos na fila aguardando por elas. E, Daniela, elas são de que estado? Próximo de Elas você? são de, elas são de Minas Gerais mesmo, numa cidade próxima à nossa. E o seu perfil? Era um perfil amplo ou um perfil restrito? Porque foi até pouco tempo, né? Para a chegada. 2 anos, é isso? Desde o início do Três, processo? 3 anos. 3 anos. 3 anos, isso. O nosso perfil inicial era duas crianças de até 3 anos e meio, qualquer sexo, raça e qualquer estado. E depois nós alteramos para até 5 anos e meio. E a última alteração que nós fizemos foi para 9 anos e 5 meses. E foi quando as meninas chegaram. A alteração foi feita numa quarta, na sexta a gente recebeu a ligação para as meninas. E como foi esse período de aproximação de vocês? Foi um período de muitas incertezas, né? Porque é engraçado que a minha mãe, ela é mais branca que eu e é casada com um negro. E a minha irmã é negra, né? Então, eu costumo brincar que a minha mãe, ela me ensinou na vivência que o amor não tinha cor. Então, isso para mim sempre foi super tranquilo. Então, quando nós fomos preencher o nosso perfil, a questão da cor, né? A gente estava muito bem resolvido nisso. Mas quando nos ligaram, né, que eu vi que as meninas eram negras, eu te confesso que eu fiquei um pouco insegura, né? Porque eu fiquei pensando como que seria, né, essa questão, principalmente pela minha cor, né? Como seria essa questão para elas, porque elas, como já era uma adoção tardia, elas teriam que lidar com a questão da adoção e também com a questão interracial, né? Então, quando a gente recebeu a ligação, e interessante também que há alguns anos atrás eu sonhei com uma filha exatamente como é uma das minhas filhas. E estava no quintal da minha casa e exatamente como ela é, negra, de trança. Então, mesmo eu tendo sonhado e a questão da cor nunca ter interferido, na hora, né, que nós vimos as fotos, eu pensei, nossa, nós vamos enfrentar muitos desafios. Mas que bom que nós enfrentaremos juntos, né? Porque uma coisa seria quando elas enfrentassem isso sozinhas, né? E que bom que a gente enfrenta os desafios juntas. Então, o nosso período de adaptação foi um período de insegurança, um período de incertezas, mas, ao mesmo tempo, de certeza de muito amor, né? A questão da cor delas nunca me fez pensar em não começar uma aproximação, né? Muito pelo contrário, mas, ao mesmo tempo, bateu sim aquele medo, né, do que ainda estava por vir.
porque mesmo a minha mãe tendo gerado a minha irmã, ela ouviu muitas coisas, né? Muitas coisas bem dolorosas, inclusive. Então, eu sabia que eu também enfrentaria, né? E aí, quando a gente começou a aproximação, que nós saímos para algum lugar, era inevitável os olhares. E aí, a nossa mais nova, ela era doida para ter uma mãe. Nossa, eu falo que foi o encontro do filho querendo a mãe e a mãe querendo o filho, sabe? Ela queria muito uma mãe. Ela chamava, inclusive, a X do abrigo de mãe, né? Do tanto que ela queria essa figura materna. E aí, desde o primeiro dia que iniciou a aproximação, mesmo a gente não podendo ainda falar sobre o nosso interesse, né, de adotá-las, nós fomos apresentados como padrinhos afetivos. Desde o primeiro dia já era mamãe e papai. Então a gente precisava, né, dar uma segurada e eu não podia, a psicóloga, assistente social, elas pediram para a gente não reforçar o papai e mamãe, né? Então quando eu ia falar, referir ao meu esposo, eu falava, vai lá no tio, né? Alguma coisa assim, mas a gente também não cortava quando elas nos chamavam. Então, ali mesmo eu já percebi o quanto o racismo está em toda a sociedade, né? Porque era do restaurante mais caro até um botequinho da esquina, onde a gente ia, as pessoas nos olhavam. E principalmente porque a mais nova fazia questão de onde ela tá gritar uma mãe, né? Então, onde ela tava, mamãe! E aí, a hora que via aquele serzinho, né, daquele tamanhozinho gritando mamãe, e a mamãe que aparecia lá, então todo mundo olhava, né, e sempre, sempre, sempre tinha as perguntas, né? Mesmo vendo ela me chamando de mãe, presenciando a cena, olhava para mim e falava, é sua, né? E eu respondia sim, sem dar muita conversa, sem dar muito assunto, mas assim, todas as vezes. Os olhares curiosos, a afirmação, né, sua, né, você que é a mãe. Então, desde a aproximação eu percebi que isso, infelizmente, está impregnado na sociedade, né? Por isso, né, a importância, né, de falar da adoção interracial, né? Porque assim, a gente via que até 15 anos atrás, aqui em Recife, uma criança negra poderia até deixar de ser adotada porque não tinham pretendentes para uma criança negra. Isso diminuiu bastante, né? Dizem que assim, que em 100% em 100 pessoas, 50 querem ainda, elas optam por uma criança negra. Ou seja, a criança aqui não deixa de ser adotada pela cor. Né? Mas a grande questão está justamente em preparar essas pessoas para essas dificuldades que podem surgir, né? Para os preconceitos e como você agir, né? Diante dessa situação. Né? Você sentiu alguma... até eu estava falando uma colega nossa também que passou por isso, e ela disse que estava no supermercado e a menina perguntou, é a filha da babá? Né? Ou seja, o racismo é tão grande que, além de não deixar ela como filha da mãe, ainda coloca como a babá teria que ser negra. Não é? Então, ou seja, o racismo é estrutural, é institucional, é uma situação que precisamos realmente conhecer sobre isso para que essas crianças que já foram um dia rejeitadas não se sintam rejeitadas por muito mais tempo, né? Por muito mais coisas e por muito mais situações. Né? Então, em relação a você e a família, por exemplo, que a gente fala muito da família extensa também, né? Que às vezes a gente se prepara, a gente tem uma cabeça legal para isso, mas às vezes a gente não dá ênfase à família extensa e aí muitas vezes a família extensa diz, mas por que tão negrinha?
né? E às vezes ela consegue, Uhum. passa por um preconceito dentro da sua própria família, né? Então, no teu caso, teve essa situação da tua mãe, né? Ter preparado e ter casado com um É, negro que deu uma, não é? Já tinha uma história para ser contada, né? Mas eu você acho sentiu, que isso fez bastante diferença. A questão da minha mãe, né, já ser casada com um negro e ter a minha irmã. Então, eu acho que isso fez bastante diferença, sim, tanto para minha família quanto para mim, porque a diferença de idade minha e da minha irmã é de 11 anos. Então, eu já estava mocinha e já entendia bem as coisas que aconteciam, né? Então, minha mãe passou por algo que eu nunca vou esquecer, que ela estava no supermercado amamentando a minha irmã, amamentando. E uma pessoa chegou e perguntou se era adotiva e se ela tinha estimulado para conseguir amamentá-la. Então, aquilo foi muito agressivo, né? Aquela forma, porque, tipo, tá amamentando e para minha mãe ser branquinha, então é adoção, você estimulou para poder amamentar, né? Então, esse tipo de conversa é, e de abordagem, a minha mãe sempre ouviu e eu, como irmã, acabava ouvindo também. Então, toda vez a minha irmã tinha o maior orgulho de me apresentar para as pessoas, né? Então, a minha irmã falava assim: acho que de forma alguma era pela questão da cor, acho que era mais a questão por eu ser mais velha, né? Então, tipo assim, olha que ela é minha irmã, né? E aí todas as pessoas, dos adultos às crianças, né, na escola, sua irmã? Como assim, sua irmã? E aí minha mãe começou a levar isso de de um jeito mais leve. Então, quando a gente tá junto, aí a minha mãe já apresenta assim, ah, minhas filhas. Aí o povo olha assustado, aí minha mãe já ri e fala assim, é porque uma eu fiz de dia, a outra eu fiz de noite. Então ela já, né, lidava e lida até hoje desse jeito e ignora. Então, para mim, isso fez bastante diferença e para minha família também. Então, foi super tranquilo. Da família do meu esposo, né, do lado do meu esposo, a gente sentiu mais assim, mas não de pessoas que falaram diretamente, né? Mas meio que a gente sentiu que elas eram tratadas diferentes, devido à cor. E isso a gente sentiu sim com algumas pessoas, né? Uma pessoa perguntou se a gente ia adotar a negra mesmo, por que, que não pegava branca, esperava para pegar branco. E infelizmente a gente sentiu sim que algumas pessoas as trataram diferente, né? E isso dói muito, lógico, e tenho certeza que não tem nada a ver com a adoção, que é a questão da maternidade mesmo. Então, qualquer mãe, né, ficaria chateada com uma situação como essa. No supermercado, na rua, eu passo por isso todo dia, toda hora. Então, eu até vi que uma pessoa comentou aí, né, que bom humor nessas horas é bom. E é verdade, porque assim, eu já ouvi funcionário do supermercado, né, como eu disse, ela fala mamãe o tempo todo, né, a mais nova, e mamãe, não sei o que, ela dentro do carrinho, mamãe, mamãe, mamãe. E um funcionário começou a rodear, ficar ali perto. Até que ele não resistiu e perguntou, né, é sua? Aí eu falei, é. Aí ele falou assim, nossa, deve ser a cara do pai, né? Porque não tem nada a ver com você. Eu falei, nossa, a cara do pai, igualzinho, né, filha? Aí ela deu uma risadinha e falou assim, eu não pareço meu pai, não, eu pareço a minha mãe, que ela gosta de falar que parece comigo, né? Aí eu falei, ah, é verdade, verdade. Ser parecido com a mamãe é mais legal. E aí já saí empurrando o carrinho, né? E aí, às vezes, eu não sou grossa, mas eu sou mais seca.
Então, é sua, não tô mentindo, né? São minhas. Então, são suas, são. E eu, ou às vezes, pergunta de uma, né? É sua? Eu falo, são as duas. Já falo assim, porque eu acho que quem não nos conhece, eu não tenho que dar satisfação e falar nada, né? Porque as pessoas também precisam aprender a deixar de ser indelicadas, E usar o bom né? senso, né? Isso, e assim, se eu tô escutando uma criança chamar a outra de mãe, né? Eu vou perguntar se é a mãe. Uai, eu tô ouvindo chamar de mãe, né? Não pode ser avó, não pode ser tia, não pode ser outra coisa, é mãe. E teve uma questão na escola da mais velha, que na primeira semana de aula, que eu cheguei, e aí a professora já virou para mim e falou assim: Ah, você é funcionária da van? Aí eu falei: Van? Aí falou: É a van escolar? Aí eu falei: Não. Aí falou: Ah, você não veio buscar a fulana? Falei: Foi. O que você é dela? Falei: Mãe. E aí a professora ficou super constrangida pela forma que ela me abordou, né? Então eu vejo assim que as pessoas muitas vezes agem por impulso, né? E não pensam antes de falar. Então, por exemplo, eu sou professora, então quando, né? Às vezes até um pai mais velho, uma mãe mais velha, e eu não conheço, eu não vou falar é sua avó, seu avô, né? Eu falo, oi, tudo bem? Nós não fomos apresentados ainda, eu sou a professora Daniele e tal, qual o seu nome? O que que você é da criança? Né? Ah, sou a mãe, tudo bem, sou, né, tia, né? Essa sim é uma abordagem, agora já chega afirmando que a pessoa é outra coisa que não a mãe. Então isso é muito ruim. E outra vez, eu até deixei uma postagem sobre isso, que para mim foi algo muito forte, foi quando eu fui procurar uma boneca para minha filha mais velha, e eu não estava encontrando essa boneca de jeito nenhum. E ela queria a boneca branca. E eu só estava encontrando a boneca negra, né? E aí eu falava para ela, filha, pega essa, né? Que é da sua cor, olha que legal, e não sei o que e tal. E ela, mamãe, mas eu já tenho uma dessa cor. Não, filha, mas olha, parece mais com você e tal. E aí ela já me deu uma cortada na hora. Ela já falou assim, mas você não é da minha cor e é minha mãe, então não tem nada a ver esse negócio de cor. Aí eu engoli seco e falei, você tem razão. E aí eu cheguei numa loja e era uma loja assim super cara aqui da cidade, sabe? E aí a vendedora veio e falou, você tem a boneca tal? Aí ela falou, tenho só a negra. Aí eu falei, ai, não, que pena, eu queria a branca mesmo. Aí a vendedora falou assim pra mim, ai, criança é difícil, né? Minha filha não gosta de boneca preta de jeito nenhum. Aí eu fui e falei assim, nossa, que pena, né? Mas as minhas filhas, elas já são negras e já tem bastante boneca negra. Realmente eu queria a boneca branca só porque ela quer só isso. Aí ela não podia ficar calada, ela fechou com chave de ouro, lógico, né? O quê? Você dessa cor com filha negra? Nem eu que sou morena tenho filho negro? Como que você tem filho negra? Eu falei, pois tenho duas. Aí ela falou assim, nossa, realmente, né? Os opostos se atraem. Falei, oi? Né? Tipo, foi uma pior que a outra que ela soltou, né? Porque primeiro ela veio falar lá da filha, que criança não gosta de boneca preta. Depois ela ainda veio falar, tipo, que eu era casada com um negro, ela nem me conhece. Então, assim, nossa, eu saí da loja tão indignada, mas tão indignada, que eu te juro que eu não consegui, assim, nem responder.
do tanto que eu falei, gente, a sociedade, assim, é doente, precisa muito, muito, muito que melhorar, Pois é, sabe? E eu vejo que por mais que é falado, né, sobre isso o tempo todo, isso está em todo lugar e não adianta negar, é não. verdade. E, assim, nós somos uma família homoafetiva, né? Temos 2 filhos. E, assim, para eles nunca houve... Eles nem questionam, porque a gente trata com muita naturalidade essa questão. São 2 pais, eles, assim... Se tivessem algumas perguntas para fazer, a gente respondia com muita facilidade. E aí, um dia, a gente estava também no mercado. Eu acho que mercado é um teste, né? Para todo Nossa, mundo. E a gente no mercado, um estava no meu colo, o outro no chão. E aí, os dois chamando os dois de pai, né? E aí a mulher disse mesmo assim, ele não parece com você, deve parecer com sua esposa, né? Ele disse, não, não tenho esposa. Eu sou casado, meu companheiro está aqui. Ou nossa. seja, ela viu ele falando, né? Então, assim, podia ser que chocasse algumas coisas para os meninos, mas não houve, porque assim, realmente a gente procura tratar isso com muita naturalidade, né? Eu pego essa oportunidade, às vezes, até para mostrar que ser filho tem várias vias para chegar à sua família, né? Então, mas as pessoas só acham que Uhum, tem que ser filho consanguíneo, né? Então, ainda culturalmente se pensa dessa forma, né? Então, a gente passa é. realmente por situações, eu acho que por isso a necessidade de grupos de apoio, né? Porque eles te passam essas experiências, né? Passam as experiências de outras pessoas que são muito parecidas e a gente, quando chega numa dessa, a gente pelo menos para um pouquinho para pensar e não agir de forma inadequada, né? Porque às vezes a gente sente que essas pessoas precisam ser instruídas mesmo. Outras vezes elas agem por maldade, né? Então, e Isso. quando a gente notar que a coisa é por maldade ou só por curiosidade, eu acho que também não tem que dar muita satisfação, né? Porque não Uhum, cabe a dar, porque a gente sabe que é curiosidade, é outra vontade de falar das coisas, né? Na verdade, eu queria falar, né? Então, assim, mas assim, eu acho que a gente tem que se preparar para isso realmente, né? A repórter Maju Coutinho, né, falou o dia desse, um repórter, que é muito difícil ter um filho negro, porque você vai pensar 2 vezes assim, que como é que a segurança vai ver ele, como é que a polícia vai agir é. com ele porque ele é negro, não é? E aí eu tenho uma história no livro de Valci Carrasco, não sei se você já leu, O Irmão Negro, né? Então ele Não. fala assim, um menino loiro, dos olhos azuis, queria muito um irmão. E por acaso aconteceu de um sobrinho, um primo dele, que ele não conhecia, a mãe falecer, desencarnar, e ele foi morar na casa dele como partindo para uma adoção, né, entre a família. E aí um bem negro e o outro bem branco. E aí o pai deu dinheiro para eles no shopping, né? Resumindo a história, eles compraram um boné, o negro lindo, assim, achando um boné lindo, assim, parecia uma festa. E aí o outro foi comprar uma guloseima e deixou esse menino sentado no banco, na frente da loja. E daqui a pouco ele escutava, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Aí o menino saiu da loja e foi ver, assim, até cuidar do irmão, né? Para dizer, como se fosse assim, entra. Quando viu, o irmão estava correndo e o segurança atrás. E ele dizendo, não, ele não roubou, ele é meu irmão. Ele disse, que irmão, né? Porque olhando a cor, ou seja, a cor sempre Uhum, como um determinante, né? E aí precisou que os pais do menino chegassem para o menino mostrar a nota que comprou o boné em outra loja, né? Ou seja, são situações triste. difíceis demais, né? Mas que a gente tem que estar preparado porque a gente está aqui para mudar mesmo essa ideia. Porque se a gente não colocar a cara no sol, ele não muda nada, É né? verdade. Então, fugir dessa situação por ter medo disso aí não resolve as coisas, né? Então, a gente tem que se preparar. E essas coisas, elas acontecem, né? Seja com menino, seja com menina, né? Então, o menino normalmente pode ser visto como o bandido, né? E a menina como babá, Sim. né? Como sempre eles enxergam o negro não numa posição superior, né? Eles tendem a enxergar o negro como
algo que, vamos colocar assim, aquela posição, né, não é para o negro. Então, a gente conversa bastante com as meninas sobre isso, que elas podem ser o que elas quiserem, né? Quando a gente pergunta com o que elas querem trabalhar, o que elas querem fazer quando crescer, a gente super estimula isso, de que elas podem ser o que elas quiserem, né? E eu faço questão de reforçar também com elas a questão da cor. Então, eu fiquei até surpresa, tem uns 15 dias mais ou menos, que nós três estávamos conversando. E aí a gente foi falar sobre que Jesus falou que todas as pessoas deveriam ser como as crianças e tal, né? E elas perguntando o porquê. E aí eu falei, vamos pensar, como são as crianças? E aí a gente foi falando e tal. Aí eu falei, pois é, então é muito difícil uma criança enxergar a maldade, uma criança ver a maldade, isso vem do adulto. Então a gente precisa ter um coração igual ao da criança, né? Disposto a aprender e tal. E aí eu entrei nessa questão. Eu falei para elas, eu falei, por exemplo, vocês acham que quando alguém olha para uma mãe branquinha desse jeito e vocês negras, vocês acham que as pessoas pensam assim, nossa, será que ela é mãe delas de verdade? E foi unânime, né? Elas responderam não. Aí eu fiquei surpresa. Aí eu falei, não? Vocês acham que não pensa isso? Não, acho que não. Aí eu falei, mesmo eu sendo branquinha desse jeito, vocês não acham? Aí a mais nova falou, acho que não. O que que tem? Você é dessa cor, eu sou dessa cor e eu sou sua filha. E eu sempre falo e reforço com elas, né? A mamãe é branca, vocês são negras, né? Até mesmo porque se elas ouvirem, né? Ah, você é negra, sua mãe é branca, tipo, não vai dar um bug, né? Não, tá, eu sou negra, minha mãe é branca, tá tudo certo. Então a gente sempre reforça isso aqui em casa. E aí eu falei, nossa, mas sério mesmo que vocês não acham? Aí a mais nova falou assim, mamãe, a gente mora na mesma casa. Se a pessoa pensar que você não é minha mãe, a pessoa é muito der. Como que eu vou morar na casa de uma pessoa que não é minha mãe? Você é minha mãe e pronto. E a mais velha falou assim, ah, mamãe, tem nada a ver esse negócio de cor. Você pode ter filho branco, preta, azul, amarelo, da cor que você quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Do mesmo jeito que uma pessoa preta pode ter um filho branco. Qual o problema disso? Aí eu falei, você tem razão. Tá me ensinando, né? Eu falei, você tem razão. E assim, realmente eu fiquei muito surpresa, porque eu achava que, de certa forma, às vezes elas ficavam meio assim, né, com as abordagens das pessoas, que, como eu comentei, todo dia, em qualquer lugar, sempre que as pessoas vêm, a gente junta, alguém pergunta. Então eu achava que de certa forma, né, elas pensavam sobre isso. Não era nem sobre a questão da adoção, porque isso é algo que eu faço questão de deixar claro para elas, né, como que elas chegaram nas nossas vidas e quero que elas tenham orgulho, né, da forma com que a nossa família foi formada. Mas eu pensei que de certa forma elas sentiam isso, né? E elas foram muito convictas. Não, não acho. Não acho, não tem nada a ver você ser dessa cor e a gente ser dessa cor. A gente é uma família e pronto. Ô, Daniele, me fala uma coisa. Em relação à escola, né? A escola a gente sabe que é um grupo de pessoas de vários lugares. A gente entende e a gente sabe que existe uma lei onde as escolas deviam trabalhar a socialização de raças, né? De índios, dos negros, mas a gente não olha como é que isso é feito, né? Então, por exemplo, a gente não olha como é essa biblioteca da escola, se tem autores negros, para que elas se identifiquem, se sintam representadas, se tem pinturas na escola africanas, né?
pinturas de negro, roupas de negro, para que elas se sintam parte da história. E até também não é só para elas, para os negros, mas também para os brancos não se sentir o dono do mundo, o centro do mundo, saber que existe diferenças, né? Diferenças não significa ser melhor ou pior, significa ser diferente. Não é? Como é que você lidar com essa questão da escola? Você já tem essa posição de escola, como você procurou uma escola para suas crianças? Na verdade, a minha experiência nesse sentido é mais como professora do que como mãe. Porque nesses 9 meses, a mais velha estudou só 3 meses, porque elas chegaram no final do ano. Então, ela estudou só 3 meses, porque esse ano ela estudou 1 mês só. E a mais nova estudou só 1 mês. Então, a gente não teve essa oportunidade. A única coisa que teve no ano passado foi sobre a consciência negra, né, que a mais velha participou, e é uma escola onde eu já trabalhei, então foram, assim, trabalhos maravilhosos, porque a vice-diretora e a supervisora da escola são negras, então elas vestem a camisa mesmo, sabe? Então, assim, da escola saem trabalhos maravilhosos sobre isso. Então, assim, eles vão na questão da cultura, da vestimenta, das músicas, de tudo. E teve uma exposição no dia sobre isso, que eu achei muito bacana. Mas a gente não teve a oportunidade de vivenciar nada além disso. Agora, como professora, eu percebo que a escola em si só procura material em novembro, que é quando é a consciência negra. Nosso amigo Carlos aqui está dizendo, né, que viver o afro é viver a realidade e valorizar a autoestima, né? E aí eu venho me lembrar assim, um pouquinho que nas escolas, geralmente a gente quer colocar nossos filhos numa escola o melhor possível para eles, né? Isso aí é até uma coisa se tratar em relação à adoção, né? Que para mim, você não deve colocar logo de início numa escola de alto nível, porque existe um momento de transição, né? Mas a gente sente que nas escolas mais elitizadas, os negros são minorias, né? Então, a gente pode até pensar, assim, de 30 alunos, 2 no máximo serão negros numa escola de elite, né? Então, assim, precisa se mudar essas coisas, né? Essas situações, né? Porque continua a elite branca dominando algo no país onde a maioria é até negro ou pardo. Não é verdade? Esses dias atrás eu fiquei, em relação à nossa live, eu fui olhar uma foto minha de formatura e via que só tinha um negro na minha turma. De 40 alunos, só tinha um negro. E mesmo assim, esse era de intercâmbio da Guiana Francesa. Ou seja, aí eu passando isso, conversando sobre isso, e o pessoal disse, não, mas você tá sendo racista. Porque eles não estão ali porque eles não lutaram para ler. Eu disse, não. Eles não estão ali porque não têm oportunidade de estar ali. Né? Porque as escolas de elite continuam brancas. Né? Como é que você vai passar por esse processo de um vestibular e entrar se a elite que está na melhor escola é branca? Então, a questão é a oportunidade, não é isso? Não, e é tão sério isso que quando vê o negro se formando, ele foi bolsista, né? Fala assim, as pessoas falam, né? Ah, deve ser bolsista, porque acham que o negro não teria capacidade de bancar, né, uma faculdade, né, a mensalidade de uma faculdade. E assim, infelizmente, isso acontece até hoje, né? Então, nas formaturas, a minoria é negro. Você vai no hospital, muito dificilmente você vai ser atendido por um negro, né? Então, vivendo, né, na prática, hoje eu sei que as oportunidades realmente são menores. São bem menores. E eu acho que por conta da minha irmã, né, eu sempre comprei
essa luta, essa briga, né, da questão interracial, eu sempre tive um olhar para isso enquanto professora. Então, por exemplo, eu sempre fiz rodízio de ajudante do dia, né? Tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Então, todas as crianças são meus ajudantes. Mas quando eu preciso de algo esporádico, eu faço questão de chamar uma criança negra, né? Eu faço questão de o máximo que eu posso levar a autoestima dessa criança, mesmo que seja mínimo, né? O meu papel ali nesse sentido, né? Falo que é mesmo um processo de formiguinha, porque isso eu faço como professora, né? Não é no todo como a escola. Eu faço questão de sempre escolher uma criança negra para participar de alguma coisa, para ela entender que ela tem oportunidade e que ela é capaz tanto quanto uma criança branca, né? Então, assim, eu já percebi demais quando vai escolher uma criança para ler algo lá na frente, é a loirinha do olho azul, né? Arrumadinha, que tá, como diz aqui, né? Toda engomadinha, né? Não, eu faço questão de quebrar esses paradigmas. Eu escolho, né? Eu estou numa realidade muito triste aqui da minha cidade, né? Que é um bairro bem carente, então as crianças, em geral, já não têm muita oportunidade, né? Mas eu quero que aquela criança que tem um chinelo para ir para a escola entenda que não é o chinelo que vai fazer ela melhor ou pior, né, que alguém. E todo ano, todo ano, todo ano, todo ano, no começo das aulas, eu faço questão de chamar uma criança negra, uma criança parda e uma criança branca lá na frente e falar sobre as nossas diferenças, né? E eu falo e deixo bem claro que eu não admito essa questão de desrespeito com o outro em relação à cor, em relação à dificuldade. Então, eu deixo isso bem claro. E eu falo que cor que o fulano é. E eu reforço, né? Porque eu acho que a gente não pode falar, ele é moreninho, né? Não, não, ele não é moreninho, ele é negro. Isso. Né? E que cor que fulano é? Que cor que esse fulano é? E o cabelo, né? Então, ó, eu quero falar para vocês que, independente de como nós somos iguais. Nós temos direitos iguais, nós temos deveres iguais, e aqui em sala de aula eu não vou admitir o desrespeito. Então, eu acho que isso também faz diferença, né? No meu papel como professora, porque eu preciso mostrar para a criança negra, para a criança pobre, que ela pode sim ser o que ela quiser, né? Basta ela se esforçar, basta ela querer, basta ela ter vontade, que ela pode chegar onde ela quiser, por que não, né? Ô, Daniela, e também uma grande questão é a gente trabalhar a autoestima, né? A autoestima dessas crianças, mostrar a ela que para alguns ela pode ser diferente. Diferença, como eu falei, não é nem melhor nem pior. Mas aí, como trabalhar essa autoestima que é importante, né? Por exemplo, a gente tem que mostrar nossa cultura, né? Nossos cantores negros, né? Valorizar isso aí, porque de repente a gente tem que mostrar a essas pessoas, aos negros, que eles precisam de representatividade. Isso aí tem representatividade, né? Agora precisa ser valorizado, né? Então precisa mostrar a essas crianças que elas são negras sim, e maravilhosas. Né? Exatamente. E aí, como é que você trabalha isso com suas crianças, essa questão de autoestima? A questão das meninas aqui, eu até brinquei na live de semana passada, né? Que a autoestima aqui tá tão elevada que eu preciso, né? Tipo, diminui um pouquinho. Porque a mais velha chegou cheia de traumas, né? Falando que o cabelo dela era difícil, o cabelo dela era muito feio, o cabelo dela era isso, era aquilo.
Um dia ela falou que o cabelo dela era tenebroso. E eu falei, gente, mas essa palavra não faz parte do vocabulário de uma criança de 6 anos, né? Onde você ouviu isso? Ah, foi a tia fulana lá do abrigo que falou. E ela vivia de coque porque ela tinha que ficar com o cabelo todo preso porque o cabelo era difícil, né? Então isso foi algo que foi impregnado nela, né? E aí, sempre que eu me arrumava, ela falava que eu estava muito linda e tal. E aí, sempre ela fazia questão de falar: eu queria ser da sua cor, eu queria ter o cabelo igual ao seu. Seu cabelo é tão lindo, eu queria que o meu fosse assim. Então, sempre tinha esses comentários. E eu sempre fiz questão de deixar bem claro que ela era linda do jeito que ela era e que ela nunca seria igual a mim. E eu nunca seria igual a ela, né? E sempre reforcei que são belezas diferentes, né? Que não existe que o branco é mais bonito, né? Que são belezas diferentes. E aí eu comecei a mostrar artistas, né? A reforçar sobre isso com elas. E as tranças também, quando nós colocamos, eu achei que foi um divisor de águas, porque ela se sentiu maravilhosa. A mais nova mesmo um dia perguntou se eu poderia levá-la lá na cidade, né, dela. E eu falei, claro, né? Achei que ela estava com saudade. Aí ela foi e falou, porque eu queria que meus coleguinhas vissem o tanto que eu tô linda. Aí eu falei, filha? Ela falou assim, porque lá na escola eles não queriam brincar comigo. Falava, não brinca com a fulana não, porque ela é muito feia. Aí aquilo me cortou o coração, sabe? Eu falei, mesmo, filha? Eles falavam isso? Falava, não queria brincar comigo, falava que eu era muito feia. Aí eu queria ir lá só pra dizer, então, que eu tô linda. E a mais velha, né, de tanta gente reforçar, hoje ela já me passa até vergonha. Ela foi arrumar o cabelo segunda-feira e aí a menina falou pra ela, né, nossa, mas você é muito linda. Aí ela falou, eu sei, obrigada. Aí eu, né, nossa, não precisava desse eu sei, né? Aí a mulher achou o máximo, né? E riu e falou, que bom que você sabe. E eu gosto porque nenhuma branca arrumou o cabelo delas até hoje, né? Sempre as que fazem o cabelo delas são negras e cada uma com cabelo diferente, então eu acho o máximo, né? E aí meio que elas se encontram e começam a conversar ali, eu fico só observando. Aí ela foi e falou assim, que bom que você sabe que você é linda. Aí ela falou assim, né, a gente é linda, né? Que a gente é da mesma cor, olha só. E pôs o braço assim, né? Aí a menina falou assim, realmente, a nossa cor é muito bonita. Aí ela falou assim, a minha pele é linda, o meu cabelo é lindo, eu sou toda linda, né? Aí a mulher balançou a cabeça e falou assim, que bom que você sabe. Ela falou assim, não sei por que tem gente que fala que da nossa cor é feia, né? Não tem nada disso, porque Deus fez a gente dessa cor, então nada que Deus faz é feio, né? E aí ali eu vi a consciência, né, que a gente, graças a Deus, tem conseguido gerar nelas, né, de que realmente ela não tem a minha cor, mas ela tem a beleza dela. E ela está se encontrando, porque antes ela queria ser igual a mim. E o que eu mais trabalhava nela era isso, né, para que ela não quisesse ser igual a mim, mas que ela se reconhecesse do jeito que ela era. E aí eu acho que tem dado certo, sabe? Porque aí depois que ela terminou de arrumar o cabelo, ela balançou as tranças e falou assim, nossa, eu tô bem linda, né, mamãe? Aí eu falei, tá muito linda. Ela falou, nossa, se você colocar uma foto minha lá, seus seguidores vão falar assim, nossa, Dani, ela tá maravilhosa. E olha que eles nem podem ver meu rosto ainda, hein, mamãe?
de rostinho tampado vai me achar linda. Aí eu falei, vai, filha, vai, mas assim, é, eu e meu esposo, a gente brinca de que nós precisamos agora dar até uma Dá uma baixada. taxadinha, né? Porque tá bem elevado, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu coloco algo para elas verem, seja da cor, seja do cabelo, né? Seja sobre adoção, para que elas se sintam representadas. Sim, é valorizar, porque tem o valor, né? Não é reconhecido pela sociedade, mas o valor existe, está lá nela, né? A gente vê casos de Uhum, pessoas realmente que não se preocupam em estudar sobre isso, né? E que tenta tirar o negro da sua cultura, da sua forma de ser, né? Então a gente viu a história de que a mãe encontrou o filho passando sabão homo no corpo e perguntou a ele o que queria, porque ele disse que queria ficar branco. Por quê? Porque, na verdade, ele achava que negro para ele era ser ruim, era ser inferior de qualquer forma. uhum, Né? Então, porque não passaram realmente esses, como é que a gente pode falar? Esses conceitos de valorização de cada raça. Né? Cada uma é diferente, mas cada uma é uma, né? uhum. Com seus valores. Então, não precisa você ter o cabelo liso para você ser bonita. Você pode ter o cabelo enroladinho, o cabelo crespo e ser bonita. Né? E até porque a beleza não é algo externo, né? Isso. Isso aí, essa beleza pode ser belo para um e não ser belo para o outro, né? Então você não tem que querer isso, você tem que realmente se reconhecer, né? E conhecer a sua história, né? A história negra mesmo, né? E super valorizar isso, porque foi uma história de luta, né? Principalmente aqui no Brasil, onde tivemos 300 anos de escravidão, né? O país que teve mais tempo de escravidão no mundo, né? Então, ou seja, foram muitas lutas para isso. Então, eles realmente são heróis, né? E Uhum. a gente ainda não vê esses heróis na prateleira, né? A gente só vê os heróis brancos, Infelizmente. né? Então, é muito difícil para quem não estuda, para quem não está dentro do movimento, balançar, né? E desestruturar esse racismo. Nós precisamos desestruturar isso aí, né? Mexer, né? Mas precisamos conhecer o porquê é uma história, ser consciente disso para levar a verdade, né? Sim. Porque assim, senão realmente a situação vai continuar difícil e nós não queremos isso para os nossos filhos. Na verdade, a gente sabe que eles são mais jovens do que a gente vai passar, mas eles vão continuar um tempo ainda sem a gente e que precisa estar estruturado, né? Então, eu acho que essa é uma herança, né, que se tem que deixar muito para eles, né? Tanto no caso da adoção quanto no caso de preconceitos outros, né? Até um tempo atrás se escondia que seu filho era adotado, né? Então veja bem, hoje já tem uma política totalmente diferente, né? Há um tempo atrás as pessoas só queriam adotar criança recém-nascida e branca e mulher feminina, né? Isso. Hoje em dia a gente já vê, ontem mesmo teve a live da Viviane Amaral, que adotou o filho com 18 anos, né? E que essa adoção foi possível, é possível, né? Ela não pode nem ser chamada de tardia, né? Ela é necessária, né? Porque aquele momento Isso. foi necessário para que acontecesse isso. Mas para isso precisa realmente a gente estar engajado, né? Nessa militância da adoção, nessa militância de um mundo melhor, realmente com quebra de preconceito, né? Eu acho que quando a gente entra nessa filosofia da adoção, a gente tem que começar a quebrar todos os preconceitos. Porque senão você não vai estar bem consigo mesmo e não vai poder orientar seus filhos para que ele tenha uma vida como deve ser. Eu acho que é importante também não vitimizar, Isso. né, os nossos filhos. Eu sempre fiz isso com a minha irmã, né? Sempre que eu tive oportunidade, eu fiz isso. Uma vez, um cara agrediu no meio da rua, xingou ela, né? E ela postou nas redes sociais, tal, ficou indignada, contando o que tinha acontecido. E eu fui lá na minha mãe e falei para ela, falei, não, deixa eu te falar, para com isso, porque aquilo que ele falou para você precisa entrar no ouvido e sair no outro, porque você precisa entender que você é muito mais que isso, você é muito melhor que isso,
e que as palavras dele não têm poder sobre quem você é, sobre a sua vida. Então, vamos lá, bora para frente, né? Vida que segue, pronto. E hoje está lá, né? Dani, 20 anos fazendo infelizmente o nosso tempo está veterinária. quase acabando. Eu não quero que você. Ó, primeiro, assim, eu queria te agradecer muito. A gente nem se conhecia, então eu estou ganhando os amigos assim através de lives. Né? Você faz parte do nosso rol aqui. O GEAD te agradece imensamente por disponibilidade de estar aqui com a gente e passar essas experiências, de um para outro é muito importante para todo mundo. Então a gente super agradece. Eu sei que você está super ocupado, cheia de lives. Eu só vejo você aí nas lives, né? Fora 2 filhas em casa ainda para educar. Então a gente quer agradecer muito. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais pretendentes e que abrem essa possibilidade para adoção interracial. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né? É sempre muito bom poder compartilhar sobre a nossa família. E eu acho que a única mensagem para eu deixar hoje, né, é que o amor não tem cor. Então, independente da cor, né, da raça do seu filho, o amor não muda, o amor não é diferente. E eu olho para as minhas filhas e penso assim, acho que nem se elas tivessem sido geradas no meu ventre, nem se elas fossem branquinhas como eu, elas seriam tão minhas e tão parecidas comigo. Né? Então, o amor não tem DNA, o amor não tem cor e basta se permitir, né? Se permita amar e ser amado, só isso. Ok, muito obrigado mais uma vez. A Recife te espera aqui fisicamente logo mais, tá certo? Pode deixar, se Deus quiser, quero Obrigado. levar as meninas aí no mar quentinho. Ok, obrigado. Vou ter que fazer os agradecimentos agora, agradecer ao GEAD pela oportunidade e lembrar que todas as quintas-feiras nós temos o Papo Adotivo aqui, esse papo da cultura da adoção positiva. Na próxima quinta-feira a gente vai falar da adoção de adolescentes, né, mediado por nosso querido amigo Charles Leite, e a convidada será Soraya Pereira, do GAA Conselho do Distrito Federal. Então, esteja convidada também para participar com a gente. E vocês, gente, estamos aqui esperando vocês. Passa muito rápido o tempo, né? O tempo voa, porque assim, é muito bom escutar, é muito bom aprender, né? E a gente só tem a te agradecer, tá certo? E que Eu que fique em paz, agradeço. muita saúde e isolamento quando for possível, né? Para a gente continuar nessa vida bem, tá certo? Beijo. É verdade. Obrigada, beijo para Beijo. você e sua família. Obrigadão. Tchau. Tchau. E vocês, gente, obrigado por tudo. Estamos esperando vocês na próxima quinta. Tchau. Fiquem com Deus.